Olá! Sabe o que é que diferencia de verdade um investidor de sucesso de todo o resto? Bom, a gente vai buscar essa resposta na sabedoria de um dos livros de finanças mais influentes de todos os tempos, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. E olha, as ideias aqui podem de verdade mudar completamente a forma como a gente enxerga o mercado. Para começar, vamos com uma história que é, no mínimo, surpreendente. Pensa só, Sir Isaac Newton, o cara que basicamente decifrou as leis do universo, aprendeu do jeito mais duro que o mercado. O mercado tem suas próprias regras. Ele perdeu uma verdadeira fortuna na bolha especulativa da South Sea Company. E aí, frustrado, ele soltou essa frase. A lição aqui é fortíssima. No mercado, até o maior gênio do mundo pode quebrar a cara. E não por falta de inteligência, não, mas sim pela psicologia das massas. E se alguém aí tá pensando que isso é coisa do passado, história antiga, se engana, viu? É só a gente lembrar do finalzinho dos anos 90 com a famosa bolha da internet. A euforia era total. Aquela ideia de que dessa vez é diferente, tava na boca de todo mundo. Mas, a lei da gravidade financeira, ela sempre vence. O que veio depois foi um colapso que varreu fortunas e transformou aquele otimismo todo em puro desespero. Então, é justamente nesse cenário de puro caos e emoção que surge a figura de Benjamin Graham. O que ele fez foi genial. Ele pegou o ato de investir, que, vamos ser sinceros, muitas vezes parecia mais um jogo de azar, sabe? Coisa de dica, de palpite, e transformou isso numa disciplina. Uma disciplina de verdade, baseada em lógica, em fatos, em análise rigorosa. E a influência dele, olha, é simplesmente gigantesca. Pensa comigo. Warren Buffett, que é talvez o maior investidor de todos os tempos, diz que este livro é, e eu cito, de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. Poxa, um elogio desses, vindo de quem veio já de estuda, né? Mostra o poder e a relevância que as ideias do Graham têm até hoje. Mas aqui vem a grande virada de chave do Graham. Quando ele fala em investidor inteligente, ele não está falando de QI, de nota em prova, de diploma na parede. Não. Ele está falando de temperamento. A verdadeira inteligência para ele é uma questão de caráter, é ter paciência, ter disciplina e, o mais importante de tudo, ter controle emocional para não se deixar levar nem pela euforia, nem pelo pânico da multidão. E isso nos leva direto para o que talvez seja o alicerce de toda a filosofia do Graham. É uma distinção que parece simples, mas, nossa, é mas tão crucial que pode ser a linha que separa o sucesso do fracasso nos investimentos. Qual é? É entender a diferença gigantesca que existe entre investir e especular. Para o Graham, a definição de investimento é super rigorosa. Para algo ser considerado um investimento de verdade, tem que passar por 3 filtros. Primeiro, tem que fazer o dever de casa, ou seja, uma análise bem aprofundada. Segundo, o objetivo número 1 tem que ser a segurança do capital. E terceiro, a busca por um retorno adequado, satisfatório. Não é sobre ficar rico da noite para o dia. E a linha que ele traça é claríssima. Se uma operação não passa por esses 3 filtros, pronto, não é investimento, é especulação, ponto final. Pensa na diferença entre ser o dono de uma fazenda, que está focado na colheita a longo prazo, e ser alguém que só aposta em como vai ser o tempo no próximo fim de semana. Um está olhando para o valor do ativo, o outro só para a flutuação do preço. Olha, são 2 mentalidades que são água e óleo, completamente opostas. De um lado está o investidor, que age como um dono de negócio, paciente, cultivando valor com o tempo. Do outro está o especulador, vivendo na adrenalina do cassino, sempre na esperança de um golpe de sorte. A questão fundamental é, de que lado dessa linha a gente quer estar? Ok, então, como é que a gente mantém a sanidade e a disciplina no meio dessa loucura toda que é o mercado? Bom, o Graham nos dá 2 ferramentas mentais. Pensa nelas como 2 armas secretas que são a pura essência da estratégia de defesa dele. A primeira ferramenta é, sinceramente, uma das melhores alegorias já criadas para o mundo financeiro. A gente tem que imaginar um sócio num negócio. O nome desse sócio é Senhor Mercado. Só que tem um probleminha. Ele é bipolar. Todo santo dia, sem faltar ele bate na porta com uma oferta. Ou para comprar a parte da gente no negócio, ou para vender a parte dele. E a estratégia para lidar com esse cara é simplesmente genial, de tão simples que é. Tem dia que ele aparece super eufórico, oferecendo preços absurdamente altos. Em outros, ele está em pânico total, oferecendo tudo a preço de banana. E qual é o grande segredo? A gente não tem a menor obrigação de negociar com ele. O investidor inteligente, o que ele faz? Ele usa o humor do senhor mercado a seu favor. Transforma o pânico dele em oportunidade de compra e a euforia dele em um ótimo momento para vender e realizar lucro.
Isso nos leva direto para a segunda arma no arsenal do Graham, um conceito que o próprio Warren Buffett chama de a pedra angular do investimento, a famosa margem de segurança. Para entender fácil, é só pensar nela como a rede de segurança de um trapezista, sabe? Ela tá ali para proteger caso os cálculos deem errado ou, sei lá, o azar resolva aparecer. Vamos ver como é que isso funciona na prática, que fica mais fácil. Digamos que, depois de uma análise bem cuidadosa, a gente chega à conclusão que o valor justo de uma ação, o que Graham chama de valor intrínseco, é de R$ 100. Só que hoje, o nosso amigo Sr. Mercado acordou com o pé esquerdo, super pessimista. Para ele, o mundo vai acabar. E nesse desespero todo, ele está lá oferecendo essa mesmíssima ação por apenas R$ 60. Pronto. Essa diferença de R$ 40 entre o valor real e o preço que se paga, essa é a margem de segurança. É o colchão de proteção. O que isso significa? Que mesmo que a análise não estivesse 100% correta, ou se a empresa, do nada, enfrentar um problema, existe uma proteção enorme contra perdas permanentes. É isso que transforma um investimento, que antes podia ser uma aposta, numa proposta com as chances a nosso favor. E com isso, a gente chega na lição final do Graham, que talvez seja a mais profunda de todas. Porque depois de dominar a teoria, de entender as ferramentas, ainda falta um último obstáculo. E olha, é o mais difícil de todos. E com essa citação, o Graham vai direto na jugular. O maior perigo no mundo dos investimentos não são as flutuações do mercado, nem uma ação que cai. O maior perigo, gente, está no espelho. Somos nós mesmos, com os nossos impulsos, com o nosso medo de ficar de fora da festa, com o nosso pânico quando as coisas começam a dar errado. No fim das contas, a filosofia do Graham não é sobre tentar ser mais esperto que o mercado. É sobre ser mais disciplinado que nós mesmos. A volatilidade do mercado? Isso vai acontecer, é uma certeza. É um dado da natureza. Agora, a nossa disciplina? Isso é uma escolha. E a pergunta que fica no ar, a grande pergunta é: será que a gente vai ter o temperamento necessário para fazer a escolha certa, justamente naqueles momentos em que as emoções estão à flor da pele?